Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Nesta edição especial de balanço das comissões, estamos aqui no plenário Otávio Rocha, na Câmara Municipal, onde recebemos a vereadora Bruna Rodrigues, do PCdoB, a parlamentar que é presidente da CEFOR, a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul. Vereadora, seja muito bem-vinda ao Jornal da Câmara. Obrigado, Matheus. Quero cumprimentar a ti e a quem nos acompanha a partir da TV Câmara. E é um prazer estar aqui falando de algo que foi muito importante para a cidade, que é importante também para essa casa, que é a CEFOR. Estamos aqui no plenário Otávio Rocha, seguindo os protocolos de distanciamento e também as recomendações sanitárias. E, vereadora, eu começo lhe perguntando como foi a experiência de presidir a CEFOR já no primeiro ano da atual legislatura. Primeiro foi um desafio, né, Matheus? Desafio sobre vários aspectos. Né? Uma, porque nós não temos uma experiência de uma mulher que tenha dirigido a CEFOR. Eu fui a primeira mulher e, acima de tudo, a primeira mulher negra que dirigiu essa comissão, que tem uma relevância elevadíssima para a cidade, né? Afinal de contas, a CEFOR, ela aprova o orçamento e ela também acompanha o orçamento do Executivo e dessa Casa Legislativa ao longo de 4 anos, né? Então, dirigir a CEFOR no primeiro ano foi um desafio. Desafio porque, para mim, o orçamento é mais do que uma peça orçamentária, mais do que um número. É a forma que tanto o Executivo quanto o Legislativo dialogam com a cidade. Né? Então, quando nós chegamos na CEFOR, nós pensávamos como nós poderíamos fazer desse espaço, que ainda é um espaço muito elitizado, que é um espaço que muito pouco dialoga com a vida real das pessoas, como nós poderíamos popularizar. Né? Então, a nossa missão aqui na CEFOR foi a discussão da popularização do orçamento. Como uma mulher comum como eu, que vem lá da periferia da cidade, que viveu a vida toda numa comunidade, olha para o orçamento e se enxerga. Né? Esse foi um desafio. Eu acho que foi muito importante passar por essa comissão e poder enxergar as contradições da cidade. É uma cidade que se desenvolve. Nós vivemos no Brasil uma crise econômica, social e sanitária, porém, Porto Alegre vive uma situação econômica muito saudável. Né? Em contrapartida, as nossas comunidades vivem dias muito duros. Poder fazer relação com a minha base social, comunitária, popular, com o orçamento foi fundamental, inclusive para reafirmar o posicionamento político que tenho e as expectativas que eu tenho referentes ao orçamento. Né? E, vereadora, além de assumir a presidência da CEFOR neste ano de 2021, a senhora também foi personagem-chave de um outro desafio muito grande, que foi de ser relatora da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Conte também como foi um pouco dessa experiência. Eu, Matheus, sou estudante de Administração Pública e Social, né? Portanto, já estudei essas peças orçamentárias por diversas vezes, né? É um dos desafios da universidade discutir como o orçamento também se populariza, né? Quando nós, desde o PPA, a LDO e até a LOA, nós percorremos um caminho muito desafiador, né? Eu sempre fui de uma militância social popular, né? De uma militância que questiona o orçamento. Estar aqui, nesse lugar, e poder fazer essas reflexões, tendo a apresentação, por exemplo, quadrimestral do Executivo, foi muito importante para que eu pudesse reafirmar algumas coisas, pudesse também enxergar as contradições entre a teoria e a prática, mas também foi fundamental para que na redação ou na relatoria da LOA nós pudéssemos de alguma forma tentar fazer com que essa relatoria representasse essa discussão popular, né? É óbvio que o relatório que foi aprovado não é um relatório que tenha uma satisfação total, né? Afinal de contas, a correlação de forças aqui ela é desfavorável. A cidade que eu lutei para que nós tivéssemos não foi a que ganhou a eleição, né? Portanto, o relatório não poderia expressar essa cidade. Ela expressa uma outra cidade. O Executivo tem um outro olhar sobre a cidade. Né? Portanto, o relatório ele expressa dentro da correlação de forças o que foi possível apresentar. Mas eu considero que nós temos muitas vitórias a partir da nossa relatoria na LOA. Por exemplo, quando nós apresentamos uma emenda que tratava da pobreza menstrual,
é algo que impacta a cidade de certa forma. 1 em cada 4 meninas deixa de ir para a escola por conta da pobreza menstrual. É responsabilidade do executivo? Claro que é, né? Portanto, nós fizemos uma emenda, foi aprovada no relatório. É disso que nós tratamos. Se nós não estamos no orçamento, a política ela fica só no discurso, ela não tem efetividade, né? Então, daqui para diante, a parte da constatação que eu também tenho é que se nós não estamos no orçamento, nós não existimos. E foi isso que nós trabalhamos para que o relatório ele representasse. Nós tivemos emendas que tratavam da entrega de cesta básica, por exemplo. Nosso povo convive com a fome e é um desafio nosso, enquanto militante do movimento social, eu conheço a fome e ela é muito cruel. E ela tem visitado as nossas famílias. Essa também é uma responsabilidade do executivo, que tem trabalhado essa pauta de forma muito secundária, né? Então, expressar essa necessidade na LOA também foi algo importante, né? Falar da luta antirracista, que elegeu 5 vereadores, né? Aliás, 4 vereadoras e 1 vereador, é necessário estar representado no orçamento também. Nós tivemos uma emenda no relatório que trata da luta antirracista, né? De ter políticas efetivas. Então, tudo isso é parte desse projeto que discute a popularização do orçamento. Aliás, desse ideal, dessa ideia, né? Foi muito importante poder concretizar isso. A partir da LOA, eu tenho a certeza de que, com vontade política aliada à necessidade real, nós podemos fazer com que o orçamento ele seja popular, ele seja popularizado e ele tenha diálogo com a vida real das pessoas. E, vereadora, entre outros inúmeros assuntos que a comissão tratou, que vão além das questões relacionadas às finanças, a CEFOR tratou aí da situação do ensino médio municipal em Porto Alegre, falando da escola Emílio Meyer, falando também da escola Liberato Salzano, que fica na Zona Norte, Emílio Meyer no bairro Medianeira, já no eixo da Zona Sul. Também tratou das multas aplicadas aos catadores e da atuação dos conselheiros tutelares no âmbito municipal. Então, eu gostaria que a senhora nos trouxesse um pouco desse cenário e da importância que é para a CEFOR abordar outros assuntos que vão além da questão orçamentária. É que, para mim, Matheus, a peça orçamentária ela é um instrumento político de diálogo com a cidade. Mas a CEFOR ela é uma comissão que precisa pensar o todo, que precisa pensar a cidade de forma mais ampla, né? Portanto, tudo que está relacionado também ao orçamento, eu acho que é de cunho específico da CEFOR. Por exemplo, quando a gente fala do ensino médio no Emílio Meyer e no Liberato, nós estamos falando de investimento também. E de investimento não só em recursos, mas em humanos. O investimento, para mim, ele não é só financeiro, né? Eu estudei todo o meu ensino médio no Emílio Meyer. Eu levei 8 anos, porque o Emílio Meyer tem uma especificidade. Tanto o Emílio quanto o Liberato Salzano são escolas que dialogam diretamente com trabalhadores, com as pessoas que saem do trabalho e que vão direto para a escola, porque lá tem alimentação, lá tem uma educação que facilita o acesso do trabalhador. Eu sou estudante da URGS hoje. Eu saí do Emílio Meyer e fui para a URGS. Eu sei o impacto negativo, financeiro, social que tem essa escola na vida das pessoas. Portanto, era a pauta da CEFOR. Quando a gente trata das multas que os trabalhadores da reciclagem estão levando, nós estamos falando de um período da pandemia, né, de um período de pandemia, de crise econômica, social, sanitária, e que pessoas estão sendo impedidas de garantir a sua dignidade, de garantir a partir do seu trabalho a sua sustentação, né, a dignidade da sua família. E nós trouxemos para a CEFOR porque entendemos também que é uma pauta da CEFOR. Quando um trabalhador que ganha R$50 R$50 com muita luta, com muito trabalho, ele é multado com multas até R$4.000, o que está dizendo para ele? Que ele não tem o direito de garantir a alimentação e a dignidade da família dele. Isso é um problema da cidade, a cidade precisa encarar. Porque o legado disso é uma série de políticas mal executadas, portanto, responsabilidade também do executivo, né? Então, quando a gente trata dessas pautas, que são para além do orçamento, e que também impactam o orçamento, nós estamos falando que essa comissão
ela precisa ser popularizada. E popularizada no sentido de ampliar a sua capacidade, né, de diálogo com a cidade. Quando a gente fala do Conselho Tutelar, me choquei muito quando eu fui visitar o Conselho Tutelar e os conselheiros, eles não tinham folha para impressão, eles não tinham toner. Eles não conseguiam consolidar ou finalizar um atendimento porque eles não tinham como imprimir folhas. Isso é uma pauta, fala de orçamento, mas fala também sobre como nós gerenciamos a cidade, né? Quando eu encontro uma criança na sinaleira, eu faço relação com o Conselho Tutelar desestruturado e com a comissão de orçamento que precisa estruturar o conselho para que ele consiga impactar essa criança na sinaleira. Então nós estamos falando não só da peça orçamentária, que precisa representar tudo isso, mas da política, que nós vamos expressar a partir de uma comissão que é importante e relevante e que pode fazer com que tudo isso se resolva se tiver um olhar político, social, que dê conta de representar essas demandas no orçamento. Vereadora, ainda nessa linha de ampliar o leque de assuntos da CEFOR, a senhora acredita que a comissão conseguiu alcançar os encaminhamentos necessários para o objetivo final? Eu acho que o balanço, Matheus, ele é positivo. Ele é positivo porque nós trabalhamos muito para que ele fosse. Agora, é óbvio, né? Se a gente for falar tanto desde lá do PPA, né, que foi a primeira peça orçamentária, até a LOA, que foi a última, é como eu falei antes, os resultados eles seriam extremamente positivos se nós tivéssemos o mesmo olhar sobre a cidade. Eu componho a oposição que olha para a cidade de forma diferente do executivo que hoje gesta a cidade, né? Então, eu diria que nós conseguimos popularizar a discussão do orçamento, que nós conseguimos fazer com que essa comissão representasse muito mais da cidade, com que ela se desburocratizasse, e isso por si só é parte de uma construção e de um balanço super positivo. Eu optei por ficar na CEFOR, né, porque eu vi ali uma forma também de consolidar outros conhecimentos. Na parte dos meus colegas que estão ali há muito tempo e têm competência, enfim, tem uma visão sobre orçamento. Eu trago um outro olhar e quero lutar para que a CEFOR se mantenha com esse olhar popular, com esse olhar que acolhe a cidade, com esse olhar que faz com que o orçamento não seja um instrumento burocrático, mas sim um instrumento político de diálogo com a cidade. Vereadora, a senhora acaba de dizer que vai continuar na CEFOR, né, já repassando essa informação para o público que assiste o nosso Jornal da Câmara. Então eu aproveito para lhe perguntar o que a senhora espera da comissão para o ano que vem, ainda mais vindo de um ano que foi completamente, teve desafios extras por causa da pandemia também. Nós temos aí, o próximo presidente da CEFOR será o vereador Mauro Zacher, né, Matheus, como eu já falei. Eu me mantenho na CEFOR porque eu acho que se nós não estamos no orçamento, nós não existimos. Portanto, vou seguir lutando para que aquele espaço seja popular, dialogue com as mulheres e homens que vivem a vida cotidiana e comum da cidade, né? Eu sou uma mulher negra, oriunda da periferia da cidade, de primeiro mandato, mas ciente do que veio representar, e eu vou seguir ali pautando as lutas das mais populares, porque eu entendo que o orçamento ele precisa dialogar com a vida real da cidade, né? Então, eu tenho muita expectativa que o próximo ano, que vai ser um ano em que nós vamos falar mais da cidade, né? Porque nós temos aí um impacto da pandemia, eu preciso seguir, né, com essa missão de fazer do orçamento um espaço coletivo, popular e menos burocratizado. Hoje apresentamos aqui um dos nossos jornais especiais sobre essa série de balanço das comissões aqui da Câmara Municipal. Agradecemos a presença da vereadora Bruna Rodrigues, que é presidente da CEFOR, a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do Mercosul. Obrigado, vereadora. Eu que agradeço. Mais informações do Legislativo você acompanha nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.